Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate e hoje irei continuar com vocês aí a nossa aula de trigonometria na circunferência. O último vídeo que eu dei foi sobre a função seno, né? Falei sobre gráfico, domínio, imagem, período e paridade. Agora nós iremos estudar a função cosseno. Iremos analisar o gráfico, domínio, imagem, período e paridade e fazer aí alguns exercícios. Mas antes de começar essa nossa aula, vem aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, aciona o sininho que é para receber as atualizações, tá bem? Vamos usar a mesma ideia da aula anterior, da aula 10. Nós estamos agora aí na nossa aula 11 de trigonometria na circunferência, tudo bem? Então vamos começar pelo gráfico. Lá no seno eu botei duas imagens para você, a circunferência e o par ordenado, tá bom? E o plano cartesiano, na verdade. E aqui está ele, tá? Circunferência e o plano cartesiano. O que é que eu preciso saber para poder montar meu gráfico da função cosseno? Em primeiro lugar, o raio. O raio é importante. Nós iremos chamar aí o raio de 1, como nós vemos falando, que para poder provar o seno, cosseno, tangente, né, as relações e até as funções, nós usamos sempre o raio unitário, raio 1, tá? Então, nós temos aqui, ó, raio 1. Trazendo ele aqui para o plano cartesiano, nós temos o raio 1 aqui e ao contrário, ó, para baixo, o menos 1. Tá? Então, está representado aqui, ó, 1. Ao contrário, ó, se aqui é 1, uma unidade, abaixo de 0, menos 1. Coloquei aqui no plano cartesiano. A primeira coisa que eu faço é localizar o valor dos seus raios. Beleza? Agora, vamos localizar tanto na circunferência como no plano cartesiano os seus ângulos, aqueles ângulos que é mais fácil você utilizar para fazer o gráfico, tá bom? Que é o de 0, o 90 graus, o 180, 270 e 360 graus. Então, vamos lá. Aqui, ó, neste primeiro aqui é o 0 grau, que ele vai estar aqui entre o encontro do eixo de x e y, ou seja, do seno e do cosseno, é o 0 grau. Tudo bem? Está ele aqui. Aqui, ó, nesse ponto, nós temos o π sobre 2. E entre 1 e 2 é π sobre 2. Já falei no vídeo anterior porque ele ficou entre 1 e 2. Eu vou só fazer a revisão. O π é 3,14. Se você dividir aí por 2, dá 1,6. Né? Então, está arredondando aí 1,6. Fica entre 1 e 2. Pouquinho passando aí de 1,5. Tá bom? Vamos localizar o π, que é o 3,14, ele fica aí entre 3 e 4, tá bom? Aqui, ó, nesse ponto mais baixo, abaixo do zero, né, nós temos o 3π sobre 2, que é o 270 graus, ele vai estar localizado aqui entre o 4 e o 5, mais próximo do 5. E, por último, o ciclo completo, que é o 2π, que está localizado aqui depois do 6, né? Por quê? 3,14 é o π. Multiplicando por 2, você tem 6,28, 6,2. Então, está um pouquinho a mais do 6. Tá bem? Então, vamos lá. Localizamos no plano cartesiano o raio, localizamos os ângulos, e agora é só construir o gráfico através dos seus pares ordenados. Para isso, pessoal, precisaremos usar a tabela que eu dei de aulas anteriores do cosseno. Tá aqui, ó, aonde o cosseno aí de 0 grau, ele é 1, tá bom? Então, eu vou ligar aqui, ó, 1 com 0 grau, ou seja, ele vai estar só aqui no eixo, no encontro entre x e y, tá bom? Aliás, 0 grau e 1 do cosseno, ou seja, o 0 está aqui e o 1. Tá vendo aqui, ó, onde ele está localizado? Agora, vamos localizar o 90 graus, que é π sobre 2. Ó, o cosseno de 90 graus é 0. Tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é como se fosse o x e o y, tá bom? Se liguem nisso. Então, vamos lá. Vou localizar o 0 com o 90 graus. Ele está aqui, ó, neste ponto. Percebeu? Então, ligando o 0 com 90 graus, ele vai estar na linha, no eixo de x. Beleza? Agora, vou pegar aqui, ó, qual é o cosseno de 180 graus? Ele que é o π, ele é menos 1. Então, eu vou ligar o menos 1 com o meu 180 graus, ou seja, o meu menos 1 com o π aqui, ó. Liguei, ó, menos 1 com o π. Lembrando que essa resposta aqui é o y, tá? E aqui é o x, tá, pessoal? Então, isso no plano cartesiano, né? Nós temos aqui o x e temos aqui o y. Agora é o seguinte, 270, que é 3π sobre 2, o cosseno de 270 é 0. Então, ele vai ficar aí, ó, 0 com 270. Ele vai estar neste ponto aqui.
Percebeu? E agora o 360, o cosseno de 360 que é 1. Então, 360 graus com 1. Tá aqui, ó. Nisso você faz a ligação aqui nesses pontos azuis, nós temos o gráfico da função cosseno. Pessoal, o gráfico da função cosseno, ele recebe um nome diferente lá do seno, tá? Que o seno é um gráfico, é chamado nos livros, né, como senoide. No caso do cosseno, nós vamos chamá-lo de cossenoide, tá bom? Mas deixar bem claro que esse gráfico também é um senoide, tá? Se você percebeu, ele forma um círculo completo, ele só deslocou de localidade no plano cartesiano, tá bom? Mas nos livros, como é uma função cosseno, ele é chamado aí de cossenoide, percebeu? Vamos seguir. É o seguinte, vamos ver agora o domínio, imagem, período e paridade. Tá? Você sabe que o domínio lá na função seno é todos os reais. Também no cosseno vai ser todos os reais. Por que, seninha? Porque, pessoal, perceba, ó, aqui ele tende ao infinito para a esquerda e para a direita também. Ou seja, esse ciclo aí ele vai se repetir tanto para a esquerda, tanto para a direita. Então, ele vai atingir aqui no eixo de x todos os números. Tá bom? Significa dizer que ele vai ser todo, o domínio será todos os reais para o eixo de x, beleza? Agora vamos falar da imagem. Lembra que a imagem é no y, do ponto de partida para o ponto aqui, ó, dessa curva, né? É como se tivesse o ponto máximo e o ponto mínimo do gráfico, tá bom? Então, o ponto máximo e o ponto mínimo do gráfico está entre 1 e menos 1. Ou seja, ele está no intervalo aí, aqui, ó, esse aqui, ó, que é no eixo de y, é a imagem. Ele está entre menos 1 e 1, ou seja, ele está no intervalo de menos 1 e 1. Ele também pode ser representado dessa forma aqui, ó. O cosseno do x, ele é maior ou igual a menos 1 e menor que 1, né? Se você observar, ó, tudo que está aqui, ó, aqui para cima ele aumenta, aqui nesse 1 descendo, ele diminui. É por isso que ele ficou maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Beleza? Já o período é aonde ele completou o ciclo. Ele completou o ciclo aqui, ó, no 2π. Percebeu? É só você fazer o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó, é um semicírculo. Se eu juntar essa parte com essa parte, eu tenho outro semicírculo que, juntando os dois, vai dar um ciclo completo, um círculo completo. Percebeu? Então, ele parou aqui no 2π. Aqui ele vai se repetir. E aqui ele vai se repetir. Logo, o período dele é de 2π. Tá bom? Que também podemos dizer que o seno de x é igual ao cosseno de 2π mais x. Também? Agora, a paridade lá na função seno, ele é ímpar. Ele é ímpar porque a medida daqui, ó, é a mesma medida daqui. Já aqui no cosseno, ele será par, tá? Onde o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Vou falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui ele, ó. Vamos provar aqui esse par. Perceba que eu vou usar o raio 1, como sempre a gente vem utilizando. Aqui, ó, nesse primeiro quadrante, eu vou chamar aqui de x. Vou escolher aqui um ângulo x, que no sentido anti-horário, tá? Ele está ligado para aqui, ó, para o eixo de x, porque nós estamos trabalhando com o cosseno, tá bom? Então, a medida é essa aqui. Se eu colocar ele aqui, ó, vai ser o sentido horário. Então, esse x, esse ângulo aqui, ele vem negativo, ou seja, menos x. Mas não quer dizer que ele seja diferente. Ele também, ó, com relação ao eixo de x, ele também tem a mesma medida. Agora, todos aqui para a mesma direção, percebeu? Lá no seno, um vai para cima, outro vai para baixo. Então, é ímpar. Aqui os dois estão na mesma direção para o cosseno de x e para o cosseno de menos x. Por isso que ele é chamado, que a sua paridade ele é par, porque o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Beleza? Vamos seguir. Pessoal, eu quero chamar a atenção em duas coisas que sempre vem caindo aí muito em vestibulares, que é a amplitude e o período. O que é amplitude, Seninha? Está aqui, ó. Não vá confundir com a imagem, tá? A amplitude é a medida. Por exemplo, daqui do 0 até 1 é uma unidade. Daqui até aqui também é uma unidade. Aí você diz, Seninha, ele é menos 1. Aí é em módulo, tá? Esqueça a negatividade.
Faz de conta que você está pegando uma trena e você está medindo. Se você for medir daqui até aqui, você tem 1 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros. Então, se eu perguntar quem é a amplitude, ele seria aqui 2 unidades, tá bom? Já o período, como eu falei para você, ele vai do início até o final, completando o ciclo. Tome cuidado, se aqui ele tiver numerado da seguinte forma, 0, 1, 2, 3, 4, veja que ele completou no 4, então o período seria 4. Tá bom? No nosso caso aqui, o período é o 2π, porque nós estamos relacionando ao ângulo. Tá bem? Pessoal, é o seguinte. Vimos aí o gráfico, agora vamos treinar. Vamos fazer aí 2 questões sobre aí a função cosseno. Tá bom? Lá na função seno, e para construir o gráfico, eu precisei construir tabelas. Tá bom? A primeira tabela, ou seja, a primeira coluna da tabela, será o valor para o x, que vem depois do cosseno. Por que eu vou fazer essa coluna? É onde eu vou colocar os ângulos que nós trabalhamos anteriormente. O 0, 90, o 180, o 270 e o 360 graus. Tá ele aqui, ó. Tá? Tudo que ó, esse x aqui está sozinho, então ele vai receber os ângulos. Tudo bem? Eu agora vou fazer uma coluna só do cosseno de x. Tá aqui, ó. E depois vou fazer uma terceira coluna com a função toda. O menos 1 mais 3 vezes o cosseno de x. Beleza? Pessoal, vamos precisar usar aquela tabela novamente. O cosseno de 0, ele é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180, menos 1. O cosseno de 270, 0. E o cosseno de 360 é 1. Beleza? Agora vamos montar aqui, ó. Vai ficar menos 1 mais 3 vezes 1. Tá ele aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3, tirando 1 dá 2. Novamente, menos 1 mais 3, agora vezes 0. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó, 3 vezes 0 dá 0, só sobrou para a gente aí o menos 1, beleza? Agora eu vou pegar o menos 1 mais 3 vezes menos 1. Se liga, ó, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Com esse menos 1 aqui, menos 4. A mesma coisa com 0. Menos 1 mais 3 vezes 0. Aqui dá 0, o que sobra para mim é menos 1. Beleza? Agora eu vou fazer com 1. Aí fica menos 1 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Tirando 1, fica 2. A tabela está toda construída, tá bem? Então agora vamos ver o nosso gráfico. O gráfico é esse aqui, ó, pessoal. É esse bichinho aqui. Perceba que o ângulo 0 vai ser ligado com 2. Ou seja, nós teremos a marcação dele só no 2. Aqui é o 0 com o 2 do y. Lembrando que isso aqui é o y, tá bom? E esse aqui é o x. Aliás, aqui, ó. Primeiro aqui é o x e aqui é o y. Então, eu vou pegar agora o meu 90 com o meu menos 1, tá? Então, 90 aqui, ó. 90 esse ponto com o menos 1. Tá ele aqui marcado. Agora, o π com o menos 4. Π está aqui com o menos 4 lá do y. Agora eu vou pegar o 270, que é 3π sobre 2, com menos 1 do y. Ou ele aqui, ó, 3π sobre 2 com menos 1 do y. E para encerrar, 2π com 2. Está aqui, ó, 2π com 2. Fazendo essa ligação dos pontos aqui, ó, nesse gráfico vermelho, é o famoso aí, a famosa função igual a menos 1 mais 3 vezes o cosseno de x. Aí você pergunta, Seninha, e esse preto aqui? Esse preto, pessoal, é o cossenoide. É só o cosseno de x. É a função base, tá bom? Agora, esse de vermelho é a nossa função, que é o que a questão 37 pergunta, tá bom? Então, fizemos a tabela, fizemos o cálculo, identificamos aí o gráfico e construímos, tá bem? Vamos agora para a nossa última questão dessa nossa aula, que é a questão 37, tá? A questão 37 é o seguinte, ele diz aqui, ó, construa o gráfico, opa, faltou o seguinte, pessoal, nós construímos lá o gráfico, mas vamos achar o domínio, imagem, período e paridade, eu tinha esquecido desse aí. Então vamos lá, vamos achar, ele não pediu, mas eu vou colocar aqui só para título de mais conhecimento, então vamos achar ele. Domínio, já sabemos que é todos os reais, né, pessoal? Já sabemos disso. Aqui, ó, todos os reais é o domínio. A imagem vai ser do menos 4 até o 2 aqui, ó, pessoal. Ou seja, é o intervalo entre, ele está entre menos 4 e 2, ou seja, o intervalo de menos 4 e 2, que também pode ser representado dessa forma aqui, ó. Calma.
Vamos ver período. O período é onde o ciclo completa. Ele completou aqui no 2π. É o nosso período. E a paridade, nós já sabemos, né? Ele é par, tá? Aqui, ó, lembre que o período ele pode ser representado também dessa forma. Cosseno de x igual ao cosseno de 2π mais x, tá? E a paridade, ele é par. Por que mesmo? Porque o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Beleza? Tranquilo aí? Aí é o seguinte, como voltar para cá, ó, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Toda essa função, ele é maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 2. Isso para a imagem, tá, pessoal? Então, na questão 37, ele só pede para construir o gráfico. Mas eu aproveitei e já botei a identificação do domínio, imagem, período e paridade, tá bem? Agora sim, nós iremos para a questão 37, que é a nossa última questão. Pessoal, é o seguinte, olha o que essa questão diz. Seja f de RR, a função definida por y igual a 2, mais o cosseno de x sobre 2 menos π sobre 6. Ele quer o conjunto de imagem e o período. Lá na função seno, eu mostrei duas maneiras de fazer. Uma mais clássica, que é considerada mais difícil, e a outra mais fácil. Novamente, eu irei fazer desta forma, a clássica e a mais fácil, agora com o cosseno. Vamos lá. Para achar a imagem, eu uso aquela história, né, de pegar a função maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Isso aqui é a imagem lá do cossenoide, tá bom? Agora, sendo que é o seguinte, pessoal, eu pego só o cosseno. Neste cosseno aqui, eu devo acrescentar 2. Então, eu vou pegar toda essa expressão e vou acrescentar 2 para ele ficar desta forma aqui, tá? Então, ó, menos 1 mais esse 2 vai ficar 1 positivo. E o 2 mais cosseno de x sobre 2 menos π sobre 6. E aqui, ó, o 1 eu vou acrescentar 2, vai ficar 3. Percebeu? Então, já temos aqui a função. Não é? A imagem vai ser entre 1 e 3. Ou seja, ele vai estar no intervalo de 1 e 3. Tá bom? Agora, tem outra maneira, Seninha? Tem. A outra maneira, pessoal, é só você pegar o cosseno e substituir pelas imagens aqui do cossenoide, que é o menos 1 e 1. Então, vou pegar aqui, ó, vamos substituir esse aqui primeiro por 1. Vai ficar 2 mais 1, que vai dar 3. Olha ele aqui, ó. O outro agora aqui vai ser menos 1. Olha ele aqui, ó, menos 1. Então, 2 menos 1 vai dar aí 1. Percebeu aqui, ó? 1 e 3, 1 e 3. Logo, a imagem fica no intervalo de 1 e 3. Beleza? Agora vamos fazer o período. O período também vou fazer da maneira clássica e a maneira mais fácil. Então vamos agora procurar o nosso período. É o seguinte, pessoal. Mesma coisa que a gente fez lá na imagem. Ele começa com 0, termina lá com 2π para formar um ciclo. Lá naquela coluna do x. Tá bom? Então vamos lá. Tá aqui ele. Pegando só daqui de dentro. Ó. X sobre 2 menos π sobre 6. Maior ou igual a 0 grau, menor ou igual a 2π. Tudo bem? A intenção da gente, pessoal, é achar o x. Tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui tudo por 2, que é para tirar esse 2 aqui do denominador. Então, vamos lá. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes x dá 2x, que eu vou dividir com esse 2, fica só o x. Beleza? 2 vezes π fica 2π sobre 6. 2 vezes 2π dá 4π. Beleza? Eu agora vou querer eliminar esse π daqui, ó. Então, eu vou somar tudo isso aqui. Aliás, eu quero tirar esse denominador aqui, esse 6. Então, eu vou multiplicar agora tudo por 6. É a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, tá bom? Então, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes x dá 6x. 6 vezes 2π dá 12π, que eu dividido por 2 vai dar 2π. 6 vezes 4 dá 24π. Beleza? Lembre, o que eu quero é o x. Eu agora vou pegar isso aqui para eliminar esse menos 2π. Eu vou somar com 2π para ele desaparecer. Então, 0 mais 2π dá 2π. Está ele aqui. 6x, vou repetir. Menos 2π mais 2π dá 0. E 24π mais 2π dá 26π. E eu agora vou pegar esse 6 aqui, ó, passar dividindo para frente e para trás. Ou seja, eu vou dividir tudo aqui por 6, porque o x tem que ficar sozinho. Então, vai ficar 2π sobre 6. 6π dividido por 6 dá só o x.
e 26π dividido por 6. Chegou aqui, pessoal, deixou o x sozinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior menos o menor para achar o período. Vai ficar 26π sobre 6 menos 2π sobre 6. Então, ó, 26π menos 2π dá 24π, tá certo? Olha aqui, ó, 24π. E esses 6 e 6 eu repeti uma única vez. Logo, 24π dividido por 6 dá 4π, que é o período desta função. Bem cansativo, essa maneira bem mais difícil, na verdade? Vamos ver a maneira mais fácil, que a turma usa muito no vestibular, essa daqui. É usar aquela formulazinha, tá bom? Daquela propriedadezinha, onde π não, onde o período é igual a 2π dividido pelo módulo de C. Seninha, quem é esse C? É aquele número que está colado com x, tá? Então, aqui, ó, aqui é o C, ó, pessoal. Está colado com x aqui, ó. Quem está colado com x? 1 sobre 2. Então, esse C seu aqui é 1 sobre 2. Percebeu? Então, ó, repete o primeiro e multiplica pelo inverso aqui do segundo. É a mesma coisa você pegar o 2π e dividir por 2. Aliás, multiplicar por 2, que vai dar aí 4π, que é o período. Então, é isso aí. Você pega a propriedade 2π sobre o módulo de C. C é o número que está ao lado do x. No caso aqui, eu tenho 1 sobre 2. Aí você vai pegar o 2π e dividir por 1 sobre 2, que vai dar aí 4π, que é o período da questão aí, que dá a questão 37. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Lembre, esse é um assunto pouco trabalhoso, você tem que treinar e que cai muito em vestibulares, tá? Ele sempre está caindo uma ou duas questões lá. É isso aí. Terminamos a nossa aula, tá? Não se esqueça, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para receber as atualizações e até o próximo vídeo.